para o campo missionário. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Prazer estar aqui, esse ano já pela segunda vez, né, para estarmos ministrando. E nos abençoe nosso irmão evangelista Henrique, toda a nossa CEMAP, e estar aí nesse curso. A primeira aula que eu ministrei foi sobre a história da igreja, história da missão, né? História da igreja e missão. Hoje nós vamos para a Bíblia mesmo. Se antes a gente navegou na história da igreja, naquela aula, hoje a aula é a base bíblica para a missão. Então é Bíblia pura, né, que nós vamos estar hoje lendo. Eu sei que vocês estão tendo diversas ministrações, inclusive missão e finanças, né, sobre, acredito que povos indígenas, janela 10x40, né, e tantas outras mais. Mas hoje nós vamos ver o que a palavra de Deus nos fala sobre missão. A Bíblia é um livro de missão, né, toda ela. Mas a gente vai ler Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, 2 e 3. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 3. Mas depois, no decorrer da ministração, nós vamos estar citando vários textos da Bíblia Sagrada aqui. Bem. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei grandemente, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Então, no finalzinho do versículo 3, mostra que o plano de Deus não incluía apenas uma nação, mas o plano de Deus é para toda a terra, desde o Gênesis. Em ti, última parte do versículo 3, serão benditas somente os judeus, somente os árabes, todas as famílias da terra. Agora, Deus tinha um plano missionário com essa nação que estava sendo formada a partir de Abraão. Deus tinha um plano missionário com elas. Ou seja, através de vocês, através desse povo que estou formando agora, que eu quero abençoar todas as famílias da terra. E aí a pergunta que a gente faz é, quando a gente lê todo o Antigo Testamento, será que Israel cumpriu essa missão? Porque ele tinha uma missão, claramente aqui. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se a gente for olhar a palavra de Deus, a gente vai ver que existem muitos mistérios na Bíblia Sagrada. Mistério que a gente não entende até hoje. E que teólogo nenhum sabe desvendar. Por exemplo, quando você lê lá no livro de Apocalipse, ele vai falar que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Você já parou para pensar que negócio mais interessante? O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Isso significa que o seguinte, que antes de haja luz, em Gênesis capítulo 1, houve haja cruz. Esse é o grande mistério. Antes de haja luz, houve haja cruz. Mas como? Acontece que Deus fez algo que no nosso entendimento humano foi arriscado. O que Deus fez que no nosso entendimento humano foi arriscado? Deus decidiu dotar o ser humano
de livre arbítrio, de decisão. Deus poderia ter criado o ser humano como um robô. Ele programa ele, fala, você vai ali, ele vai, você vai aqui, ele vai. Deus poderia ter feito isso com o homem, mas ele não fez. Ele queria um ser livre, ele queria receber a adoração desse ser, queria e quer até hoje. Mas queria que isso não fosse forçado. Ele queria que essa adoração fosse espontânea. E aí ele arriscou, no nosso ponto de vista, em dotar o ser humano de livre-arbítrio, de poder de escolha. Ou seja, Deus quer que o homem sirva, mas o sirva querendo servir ele. Você já pensou um casal? Quantos são casados aqui? Você já pensou que se fosse tudo por decreto? Ó, tá decretado aí, marido, né? Aí você fala, ó, minha esposa, pelo decreto que foi me dado, eu te amo. Qual mulher ia gostar disso? Falasse para a mulher, ó, você fala, ó, eu estou falando que eu te amo, mas é porque me obrigaram. Qual homem que ia gostar disso? É. Deus também é assim. Ele queria e quer a adoração do homem, mas não queria que fosse uma coisa obrigada. E ele cria o homem e depois fala, olha, eu vou te dar uma escolha aqui. De todas as árvores, você pode comer. De todas as plantas do jardim. Somente uma, que está lá no meio, só essa, você não come. Mas o resto você está à vontade. É só uma. E era um jardim enorme. E aí o ser humano, o homem e a mulher, eles ignoram que havia tudo para eles ali disponível, mas foi querer justamente aquela que não podia. O ser humano tem isso desde o início, né? Eu tenho 3 filhos, e quando o menino é pequenininho, né? Começando a andar, aí você fala, ó, meu filho, pode brincar à vontade, tá? Brinca à vontade. Só não põe dedinho ali, tá? Onde é que a hora que você virar as costas, você acha que ele vai pôr o dedo? É lá. Ele vai mesmo, pode já ficar de olho. Ou tampar, pôr alguma coisa. Vai querer justamente ali onde você falou. Ali não. Mas Deus, do início, agora o grande mistério é esse. Então Deus sabia que Deus é onisciente, que o homem ia pecar, sabia. Mas mesmo assim, ele deixou na escolha dele. E já proveu, antes da fundação do mundo, um cordeiro. Lá na eternidade. Lá na eternidade. Isso que é o grande mistério. Então a base bíblica da missão começa muito antes. Ela começa com a soberania de Deus. Tanto em Efésios como em Apocalipse vai falar sobre isso. Em Efésios vai falar, né? Lá no capítulo 1. Parece que alguém até achou aí. Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4. Ali já fala, né? Já estava lá. Quando o homem peca, o que ele quis fazer? Primeiro, ele se escondeu. Segundo, ele se vestiu de folhas. Folhas. E Deus chega e fala, por que você está fugindo? Por que você está vestido de folhas? E aí a Bíblia diz que Deus os vestiu com pele de animais. Olha que interessante. Ora, se um animal teve que morrer para eles vestir a pele em Adão e Eva, significa que alguém teve que morrer, então ele já está falando ali que o pecado gera morte, que um animal teve que morrer. Segundo, sangue também se derramou. Um primeiro animal, lá já falando da expiação ali, já ali no Éden. Ele vestiu eles, quer dizer, um animal morreu ali, substituição. E Deus já fala, eu vou pôr inimizade entre a sua semente e a tua semente. E Deus já começa a falar da batalha espiritual que haveria
para sempre. Quando nós chegamos, a gente vê que a humanidade cresceu, houve um cataclisma mundial que foi o dilúvio. A Bíblia não revela, mas algo muito estranho aconteceu para haver o dilúvio. Porque o dilúvio foi o único hecatombe, foi o único evento de natureza catastrófica mundial que já houve, de exterminação. O outro, a Bíblia não fala dele, quem fala é a ciência, que diz que houve um meteoro que caiu e matou os dinossauros. Mas isso aí não é a Bíblia que fala, é a ciência. Mas na Bíblia, o evento universal, o evento global que houve de destruição em massa foi o dilúvio. Uma destruição em massa. Então, alguma coisa aconteceu na época dos antediluvianos, de tão grave que Deus falou, eu vou limpar, vou lavar essa terra. E aí, uma família só se salvou. E é muito interessante, porque tem gente que, se a gente fosse olhar do ponto de vista hoje de sucesso, porque hoje na igreja se inspira muito em histórias de sucesso, né? 7 passos para a vitória, 7 isso, 7 aquilo, 4 não sei o quê, e só sucesso. E igrejas que estabelecem metas, né? Metas disso, meta daquilo, tal final do ano tem que ter tantas almas ganhas, parecendo que o negócio é como granjear outras coisas. A Noé pregou muito tempo, 120 anos. Do ponto de vista, talvez, moderno hoje, ele seria um fracassado. Mas que esse homem é um fracasso. Não ganhou ninguém. Só a família dele. Alguém ia dizer sim. Eu quero dizer que ele foi um vitorioso. Ele foi um vitorioso, sim. Só a família dele, isso é muita coisa. Ele conseguiu colocar dentro da arca toda a sua família. Porque nós vivemos na época que as pessoas correm atrás disso, correm atrás daquilo, e às vezes perde valores. E quando Jesus fala a parábola e fala do homem lá, fala, louco, hoje te pedirão tua alma, que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ali não é só no sentido de salvação, porque tem muita gente perdendo a alma por aí. Atrás disso, atrás daquilo, ele perde a alma, perde o sentido, perde o que mais precioso tem, perde a família. Mas Noé foi um vitorioso. A humanidade é reconstruída a partir da família de Noé. Cerca de 350 anos depois do dilúvio, aí chega aqui a história de Abraão. O mundo estava já se povoando, aí quando nasce Abraão, lá na região que hoje é o Iraque, lá em Ur dos Caldeus. E Deus fala, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus fez um chamado missionário para Abraão. Só tem um detalhe, Deus não prometeu, você já vai sair daqui com salário, plano de saúde, tudo arrumado, para tal lugar, vai ficar tanto tempo, depois volta, não teve nada disso não. Sai da tua terra, sai da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Quer dizer, ele nem sabia para onde ia. Ele vai. Ele não falou como ia ser o sustento também não. Vai. E aquilo foi sair pela fé mesmo. Sabia nem o caminho, Deus, onde é que eu vou parar? E tem uma coisa, em ti agora eu começo um projeto novo. Um projeto novo. Aqui está começando um povo, que eu tenho um projeto com eles, um projeto missionário. Abraão, Isaac, Jacó, José, vai para o Egito, se torna governador do Egito, 70 pessoas era a família de Jacó que entra no Egito. 400 anos depois, 70 pessoas virou milhões. A Bíblia diz, e quando Moisés saiu do Egito, havia 600 mil homens. Bom, naquela época não tinha pílula anticoncepcional, não tinha anticonceptivo,
Então, as mulheres tinham muitos filhos. 600 mil homens. Aí se você coloca as mulheres e cada família tendo nada, 5 pessoas, no mínimo. Aí você multiplica e vê quantas pessoas saíram do Egito. No mínimo, saiu do Egito 3 milhões de pessoas. De 2 a 3 milhões de pessoas. De 2 a 3 milhões de pessoas. Você sabe o que é isso? É a cidade de Brasília hoje, com todo o entorno de Brasília. Aí você imagina Belo Horizonte ou Brasília, uma das duas, estão nessa faixa aí, pelo censo, saindo e andando a multidão pelo deserto. Foi isso aí que saiu do Egito. É como se fosse uma cidade de Brasília ou de Belo Horizonte, em marcha, andando. Essa era a multidão que saiu do Egito. Que saiu de forma poderosa. Que Deus chega e fala, olha, eu vou ferir todos os deuses do Egito. As 10 pragas tinham um objetivo, não foi 10 à toa. Cada praga era um deus do Egito que Deus estava ferindo. O primeiro foi o Nilo, que era considerado um deus, e as águas se tornam sangue. As rãs, eles tinham um deus de formato de rã, aí vem rãs. A hora que tem a morte do gado é porque eles tinham um deus, o deus Apis, que era em formato de um boi. Quando 3 dias de trevas é porque o sol, Atom, era um deus. Cada praga Deus estava ferindo um deus do Egito. Falando, esses deuses não valem nada. Ele falou, eu vou ferir os deuses do Egito. Então tinha um objetivo pedagógico. Tudo que Deus faz tem um objetivo. Deus não faz as coisas aleatórias por fazer. Tudo que acontece tem um objetivo. A nossa vida não é fruto do acaso, da sorte. Não. A sua vida está no plano e projeto de Deus. Nada acontece por acaso, não. Você não é um desastre da natureza, um acidente da natureza. Não é, não. O Criador tinha um objetivo quando te criou. Eles saem de lá. E através de Josué conquistam Canaã. Vem o período dos juízes. Um período muito difícil para Israel. Um período de vacilação espiritual. Adorava os deuses, vinha uma nação, oprimia eles, aí eles clamavam a Deus, Deus mandava um juiz, libertava eles. Passava um tempo, eles caíam na idolatria de novo, e era assim, parecia um tobogã espiritual. O livro de Juízes é assim. Chega um ponto que eles falam, a gente quer ser igual a todas as nações. Queremos um rei que nos governe, que nos lidere nas nossas guerras. E Samuel, que é o último juiz de Israel, fica triste, sente que é uma rejeição pessoal, e Deus fala, Samuel, eles não estão te rejeitando a ti. Porque o governo era uma teocracia, era Deus que nomeava os juízes. Então era um governo de Deus, teocrático. Então ele falou, eles estão te rejeitando, é a mim, para que eu não reine sobre eles. Então você faz o seguinte, faz o que eles estão pedindo. Constitui um rei para eles. E você vai ler os direitos que um rei tem que ter e os deveres. E o primeiro rei de Israel é Saul, que tinha tudo para dar certo. Que olhando do ponto de vista físico, todo mundo falou, é esse. Camarada bonitão, pinta de galã, mais alto que havia em Israel. As mulheres falavam, pegamos um rei jeitado, hein? Parecia que estava tudo bem. Começou ganhando as batalhas. Andava junto com Samuel, estava uma beleza. Mas logo, logo, ele começa a revelar quem que ele era de verdade. Logo, ele demonstra que ele era apegado à posição e não adorava a Deus de coração.
Bastou um primeiro teste e ele já não deu conta. Me espera 7 dias, e quando eu vier e fizer o sacrifício, vocês saem para a batalha. Ao cabo de 7 dias, Samuel não chegou. O povo começou a dispersar. E ele faz uma loucura, ele era rei, ele não era sacerdote. Ele fala, vamos, eu mesmo resolvo esse sacrifício aqui. Esperar profeta e sacerdote, não. A hora que ele termina o sacrifício, quem chega? O profeta. Ele achou que Samuel ia atrasar, na visão dele, mas Deus nunca chega atrasado. Deus chega na hora certa que tem que chegar. Samuel fala, o que aconteceu aqui? Aí é desculpa. É o seguinte, sabe como é que é? É pressão do povo. E o povo ameaçando abandonar o exército, tem uma guerra aí. Você não chegava, aí culpava Samuel. Você não chegava. E eu resolvi oferecer o sacrifício. Ele falou, esse foi seu primeiro teste, você falhou feio nele. Feio, você demonstrou que não tem paciência em esperar em Deus. Quem quer servir a Deus tem que saber esperar em Deus. Espera, pois, no Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Mesmo que apareça que vai demorar, mas fica tranquilo, na hora certa Deus vai intervir. Não na sua hora, não no seu jeito, aí você pode esquecer. Deus não vai fazer do seu jeito e nem na sua hora, ele vai fazer do jeito dele, na hora dele. Mas Deus deu outra chance para ele. Falou, olha, lembrei dos amalequitas, que quando Israel saiu em defesa do Egito, era um grupo de ex-escravos, eles vieram atacar Israel. Então, vou tirar eles, eliminar eles. E ele saiu. Quando ele saiu, ele falou, para que matar o rei? Eu vou deixar o rei vivo, que aí é uma forma até de eu exibir ele. Ele fala, aqui, o rei Saul. Nossa, aquela vaca lá está tão gordinha. Lhe dá um churrasco, hein? Não, vou matar esse trem tudo, não. Aquelas vaquinhas feias lá, vocês podem sentar a espada. Mas melhor ali vocês guardam. Samuel chegou. Falou, e aí, Saul? Cumpri o dito do Senhor. Cumpriu? Cumpri. Mas peraí, eu estou escutando mugida de vaca, de gado, o que é isso? Não, sabe o que é? É o seguinte, sempre tinha uma desculpa. Eu resolvi, mas ele tinha uma ordem de Deus. Não é para ficar nada. Mas ele fala, não, eu resolvi adaptar a ordem de Deus, achei que estava muito dura. Olha só, irmão, o que ele fez. Então, eu, na minha concepção, meu modo de pensar, para que matar tudo? Eu deixei algumas para sacrificar o Senhor. E o rei? Para que matar o rei? E aí Samuel ficou muito triste e falou, hoje o Senhor te rejeitou como rei. A ordem de Deus, a palavra de Deus tem que ser cumprida na íntegra. Quando Deus determina algo na sua palavra, você tem que seguir, não adianta você querer adaptar. Não adianta você querer fazer do seu jeito. Deus não aceita isso. Você cumpre a sua palavra ou você não cumpre. Você sabia que hoje tem muito Saul por aí espiritualmente? Tem gente querendo adaptar a palavra. Isso aqui, vamos fazer uma adaptada aqui. Isso aqui a gente dá uma adaptada porque, sabe como é, né? A gente está no século XXI e tal, isso aqui não tem sentido. E tem muita gente adaptando. Recentemente, uns 2, 3 anos atrás, um pastor de renome nacional disse que a Bíblia precisava ser atualizada para os nossos dias. Precisava ter uma atualização. A Xuxa falou a mesma coisa, mas a Xuxa eu dou desconto, ela é uma pessoa que ela não serve a Deus, ela não conhece a Bíblia. Mas esse pastor aí já não posso falar a mesma coisa, ele conhece a palavra. Ele falou, olha, Deus te rejeitou,
E ele fala, não, aí olha, a preocupação não era com a rejeição de Deus, isso foi mais grave. A preocupação dele foi com como o povo via ele, com a aparência. Olha, se você sair agora eu vou ficar mal, não vai pegar bem para a minha imagem. Vem comigo, a gente sacrifica junto e o povão pensa que está tudo bem. Olha só o que ele queria. E ele pega no manto de Samuel e rasga. E aí Samuel fala agora, ó, rasgou o Senhor o teu reino e deu ao teu próximo melhor do que ti. Deus já tem escolhido um homem segundo o seu coração. Israel foi chamado para ser uma nação missionária. O rei de Israel não era só um líder político, ele era um líder espiritual. Ele tinha uma responsabilidade muito grande, porque quando ele levava o povo à adoração, o povo ia. Quando ele ia para a idolatria, o povo todinho ia com ele. Oséias vai dizer que assim como é o líder, é o povo. Sabia que Oséias falou isso? Assim como é o sacerdote, é o povo. O peso sobre a liderança é muito grande. Aos mestres será cobrado o maior rigor. Ele falou, Deus já escolheu. Onde Deus escolheu essa pessoa? Lá? Não nos palácios, não no meio dos anciãos da política. Deus escolheu no pasto das ovelhas um moço. E preparou aquele rapaz. E ocultou ele durante um tempo, e ninguém sabia nada dele. Ninguém lembrava dele, nem o pai dele lembrava dele. Porque no dia que Samuel chega para um almoço e sacrifício, o pai esquece dele. Ninguém lembrou, mas Deus lembrou. Samuel falou, cadê os seus filhos de Jessé? Estão aqui. Ah, muito bem. Ele olhou para o mais velho, Eliabe, e falou, é isso aí. Ó, o homem está servindo no exército de Saul, simpático, rapaz militar, vai liderar Israel nas guerras, é isso aí mesmo, já vou ungir. Deus falou, o que você está fazendo? Eu vou ungir. Como você vai ungir? Está aí diante do Senhor se escolher. Não, eu te falei que é ele? Não, não é esse. Senhor, mas olhando ele assim, ó, parece que é uma pessoa boa. Ele falou, não, mas o homem olha a aparência, mas o Senhor vê o coração. Não é esse, não. Vem o próximo. Não, não é esse também. E o outro? Também não. O sétimo, acabou. Ô Jessé, tem alguma coisa errada aqui. Eu tenho certeza que Deus me mandou vir aqui na sua casa. Mas tem um problema, porque você disse que seus filhos são esses, e nenhum deles Deus está me dando uma ordem, que eu vim aqui para fazer. Porventura você realmente trouxe todos os seus filhos aqui? Ele falou, esqueci. Ainda falta um, que está lá nas ovelhas, com as ovelhas. Falou, então traz ele. Porque enquanto ele não chegar, a gente não faz o sacrifício. Aquele dia amanheceu como qualquer dia para Davi. Um dia que ele trabalhava de noite, madrugada. Ele sozinho muitas vezes, e na solidão ele aprendeu a tocar harpa. E ele compunha, ele era compositor, compunha hinos para Deus, os salmos. E ele cuidava tão bem das suas ovelhinhas que um dia ele começou a pensar, se eu cuido tão bem das minhas ovelhas, então o Senhor é o nosso pastor. Aquele menino compôs um hino. Então o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Quando ele levava eles para um lugar mais fresco, ele falava, deitar-me fazem pastos verdejantes. Refrigera a minha alma. Quando ele refrescava as ovelhas. Unges a minha cabeça com óleo. E agora ele começa a profetizar na casa dele mesmo. Unges a minha cabeça com óleo na presença dos meus adversários. O meu cálice transborda. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quantas vezes ele enfrentou feras no campo, um leão e um urso, sozinho, mas Deus deu vitória para ele. Deus preparou ele no deserto. Porque quando você quer realmente servir ao Senhor na sua obra, Deus te matricula.
Além de você se matriculou no Caan, né? Pois é, Deus, eu quero te contar uma história. Deus também te matricula numa escola. Uma escola de deserto. Essa aí é você que é matriculado por Deus direto. Lá no deserto não é muito legal, não. Você escuta o lobo uivar de vez em quando. Às vezes faz calor, frio muito forte. As feras do campo aparecem. Tem hora que parece estar sozinho, isolado. Mas todos que foram usados por Deus foram matriculados nessa escolinha. Moisés foi matriculado 40 anos nessa escola. Elias foi matriculado nessa escola. E até Jesus teve que passar um período no deserto. Quando Davi chega na porta, suado, não teve tempo de tomar um banho, de se pôr uma roupa, chegou lá sem saber o que estava acontecendo na casa dele. Ele é surpreendido quando o profeta olha para ele e fala: vem cá, meu jovem. Não está escrito dessa forma, mas eu imagino. Hoje o Senhor te unge como rei de Israel. Você já pensou a família dele perplexa vendo aquela cena? A família dele foi os primeiros que levou susto. Tem vez que a sua família é a primeira que leva susto quando Deus te chama. Fica tranquilo, fica firme. Continua. Davi se torna um rei extraordinário. Quer construir um templo, mas Deus não permite. Diz que o seu sucessor que irá construir. E quando Salomão constrói o templo, ele fala: agora todos virão aqui orar, buscar o Senhor, e será um lugar de adoração. Mas com o tempo, o povo, em vez disso, se volta para a idolatria. Israel fica na sucessão de novo de rei bom, rei ruim, rei bom, rei ruim, rei bom, rei ruim. Até que Deus toma uma atitude drástica com Israel. Leva eles para a Babilônia. 70 anos. E lá na Babilônia acontece algo extraordinário. O problema de Israel era a idolatria. E Deus leva eles para a nação mais idólatra que tinha na terra, que era a Babilônia. Mas quando eles chegam na Babilônia, eles tomam um choque. Porque eles eram orgulhosos, eles achavam que o templo deles era o mais bonito, maior. Na hora que eles chegam lá, eles veem o templo dos deuses da Babilônia era maior que o de Salomão, até mais bonito. Eles vê os babilônios mudar o nome deles para tentar associar com os deuses deles à força, como Daniel, que passou a chamar Belsazar, e assim por diante. Aquilo foi um choque. Aí caiu a ficha neles. Quantas vezes Deus, na nossa terra, nos falava por fugir disso, nos falava que Ele era o único Deus verdadeiro. E agora nós estamos aqui em terra estrangeira, estão tentando impor um nome estrangeiro para nós, um Deus estrangeiro para nós. Porque nós fomos infiéis. Aquilo converteu Israel. Israel sai da Babilônia depois de 70 anos, curado da idolatria. Nunca mais, olha só, nunca mais Israel foi uma nação idólatra. Foi um tratamento de choque que Deus fez com eles. Assim como às vezes Ele tem que fazer um tratamento de choque com algumas pessoas. Tem pessoas que ele é a base de tratamento de choque mesmo. Então Deus começa a levantar agora profetas, Isaías, Jeremias, Daniel. Mas um desses profetas foi o maior missionário do Antigo Testamento. De todos eles. O maior missionário do Antigo Testamento não é Daniel, dos profetas. Não é Isaías. Não é Jeremias. O maior profeta do Antigo Testamento é Jonas. Mas Jonas é um dos personagens mais contraditórios da Bíblia. Porque ele era um sujeito do avesso. Deus fala: olha, você vai para Nínive e clama contra ela. O que ele fez? Falou: não vou não. Para lá eu não vou.
Mas que negócio é esse? Eu não vou não. Se Deus está me mandando para o Nordeste, eu vou para o Sul. Se for para o Sul, eu vou para o Nordeste. Ou vou para o Norte. Ele compra passagem para o oposto. A Síria era uma potência militar que atormentava Israel, que já tinha levado cativo 10 tribos. Eles eram cruéis. A história vai dizer que eles agiam mais ou menos tipo os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Quando eles dominavam um país, eles faziam uma atrocidade, né? Machucavam, feriam, faziam coisas horrendas com o povo. Eles eram um povo cruel. E Jonas odiava eles. E Deus está falando, clama contra eles. Vai que eu clamo e eles se converte. Ele era um missionário que não queria a conversão dos outros. Você já pensou um negócio desse? Ele não queria. Eu quero que eles vão para o fogo do inferno. Eu quero que eles queimem lá nos infernos, esse povo ruim. Vai clamar contra Nínive. Não vou. Vou para Jope. Vou para Tarsis. Tudo bem. Você querer desobedecer uma ordem de Deus, a escolha é sua. Só tem um detalhe, tem consequência. Tem consequência. Ele falou, eu faço do meu jeito. Deus falou, então vai. Comprou passagem, entrou no navio. De repente, do nada, surge uma tempestade. Terrível. Os marinheiros ficaram apavorados. Começaram a jogar mercadoria no mar para o barco. Os barcos eram de madeira. Ficava um barco mais leve. Um prejuízo financeiro terrível por causa de um missionário rebelde. Aí, de repente, eles viram que a coisa ia ficar pior. Eles iam perder a vida. E começaram a clamar para tudo quanto é Deus que eles conheciam. Aí, no meio da luta, alguém chega e fala para o capitão do navio, capitão, sim, o senhor não acredita que no meio dessa luta toda nossa aqui, pois não tem um cidadão lá embaixo, lá no porão, dormindo, só acredita nisso? Ele falou, o quê? Não é possível. Pois tem. Tem um caboclo lá dormindo no porão. Mas, gente, o mundo está acabando. E ele está dormindo? Tá. Quem que é esse sujeito? Eu quero conhecer ele, fiquei curioso. Traz ele aqui. Trouxeram ele. Falou, cidadão, deixa eu te perguntar. De que povo és tu? Qual é o teu Deus? Se você não quer trabalhar ajudando nós aqui, tirando a água do navio, pelo menos clama para o seu Deus, faz uma reza, uma oração, qualquer coisa. Aí a hora que Jonas abriu a boca, assustou todo mundo. Ele falou, eu sou hebreu e sirvo ao único Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. Eles levaram um susto. O quê? Como é que ele fala com tanta confiança assim? E tem uma coisa, não acabei de falar não. O que é que você tem para falar? Essa tempestade toda que está acontecendo aí, a causa sou eu. Eles eram muito gente boa, porque se fosse outras pessoas, ia pegar esse caboclo. Ele falou, então, vai embora, problema. Eles falaram, não. Ele falou, enquanto vocês me jogar no mar, não acaba isso. Eles falaram, de jeito nenhum. Não. Eles eram muito gente boa. Eles não eram crentes, mas eram gente boa. Não, a gente não quer o seu sangue sobre nós, não. Como é que vai ficar a nossa consciência? Nós vamos lutar de todo jeito aqui, mas vamos te salvar. Ele não queria salvar quem Deus mandou salvar, e os ímpios querendo salvar ele. Ele não fez uma oração. Até que chega um ponto que eles veem que não tem como. E eles falam, olha, que então o sangue seu seja sobre você, seu Deus aí, que sei lá o que você aprontou, e joga no mar. No momento que ele cai na água, acabou a tempestade. Ele caiu na água? Não, Deus já preparou um submarino já para ele. Já tinha um peixe, que ninguém sabe se... Tem texto no Novo Testamento que fala que é a baleia. Que já estava com a boca aberta e ele já caiu diretão lá. E durante 3 dias e 3 noites, a baleia, já viu como baleia, né? Já viu no Discovery, né? Ela pula assim, vai aqui, vai. Pois é, ia lá dentro. 3 dias e 3 noites. Bate daqui, bate dali, aquele cheiro, ácido úrico em cima dele, as coisas que ela comia. Aí ele orou. Ele não orou quando Deus mandou ele não orou quando estava no navio, mas agora ele orou. Sabe como é que ele orou?
Do ventre do inferno, eu clamei. O trem era tão ruim, mas tão ruim que ele falou, aqui não pode ser pior, o inferno deve ser isso aqui, não pode existir coisa pior do que aqui. Aqui eu já estou no inferno mesmo. Do ventre do inferno eu clamei, Senhor, tem misericórdia de mim, eu vou fazer o que o Senhor mandou. Aí, ela vai, cuspe ele lá, e ele vai. Olha, a Bíblia não fala, mas eu imagino, que alguém na praia viu Jonas ser cuspido. E de boca em boca, espalhou-se uma notícia. Tem um homem que a gente viu uma baleia cuspir ele na terra. Eu imagino. Sabe por quê? Porque quando ele deu uma palavra lá para aquele povo ímpio, duro, de coração, cruel, que não temia a Deus nem nada, e ele começa a falar, daqui a 3 dias, daqui a 40 dias, Nínive será destruída, aquela palavra, para ter tido o impacto que teve, alguma coisa teve antes. Alguém falou, olha, esse homem é diferente. Ele veio navegando numa baleia. Ou ele é Deus, ou ele é filho de algum Deus, algum negócio aí. E aquela notícia correu em Nínive. E a hora que ele falou, daqui a 40 dias, Nínive vai ser destruída, até o rei arrependeu. Proclamou jejum. Jejum nacional. Vamos arrepender e converter o Deus de Israel. Aí Deus falou, Jonas, não vou destruir Nínive. Não vai? Não. Senhor, eu falei que o Senhor falou, sim, você cumpriu a minha palavra, você pregou 3 dias aí, andando nas ruas de Nínive, e eu não vou destruir essa cidade. A gente era para falar, glória a Deus, aleluia, ganhamos uma cidade para o Senhor, pois ele não fez isso não. Ele foi para fora da cidade, ficou sentado lá reclamando. Eu sabia. É por isso que eu não queria vir. Aí o que aconteceu? O povo todo converteu. Bastou eu pregar 3 dias aqui, na rua, andando feito louco. Pensei que ninguém ia acreditar em mim, todo mundo acreditou. Não sei como. Pensei que eles iam até me matar, que eles são um povo cruel. Não, ninguém me matou, não fez nada de mal contra mim. Ainda converteu, até o rei. Eu sabia. E Deus falou, é justo o teu descontentamento? Fez nascer uma planta e morrer em um dia. Você lamentou só dessa sombra que essa planta que nasceu num dia, você não plantou, não regou, depois no outro dia morreu. E eu não vou ter misericórdia de mais de 120 mil almas nessa cidade. Ele com a pregação dele, 3 dias, sem microfone, sem internet, sem televisão, sem rádio, sem nada, 120 mil pessoas se convertem. Ele é o maior missionário do Antigo Testamento, apesar que ele é o mais contraditório de todos. Isso mostra que Deus usa quem Ele quer. Às vezes Ele usa a pessoa mais contraditória que a gente pode imaginar. Mas Deus é Deus. Quando Ele quer usar alguém, Ele usa. Ele usa os profetas, às vezes, mais improváveis na nossa mente. Ele é o maior profeta do Antigo Testamento. Apesar de ter sido como foi. Deus chega em Malaquias e fala, olha, o meu nome é proclamado em todas as nações. Quando vem Jesus e prega o evangelho do reino, é morto, crucificado, e a igreja começa no dia de Pentecostes com 120 pessoas, e no mesmo dia passa para 3.120 num culto só. Num culto só, você já imaginou isso? Uma igreja está num culto, 120 pessoas, no final do culto, 3.000 pessoas aceitam Jesus. 3.000. A igreja de 120, num dia, passa para 3.120 membros. Com uma pregação só, curtinha, que foi a de Pedro. A igreja começa a crescer em Jerusalém, vai crescendo. Mas ela era uma igreja de judeu para judeu, não tinha gentio. Mas o plano de Deus é todas as famílias da terra. E um dia Deus chega para Pedro, que era o apóstolo da circuncisão, e Paulo era o apóstolo da incircuncisão, e Deus chega para Pedro e mostra um lençol, cheio de animais imundos para eles no judaísmo.
E vem uma ordem e diz, mata e come. Atos capítulo 10. Ele fala, de maneira nenhuma, Senhor, porque nunca comi coisa imunda. O lençol some. Tempos depois a visão do lençol volta, com os mesmos animais, répteis, quadrúpedes. O Pedro, coitado, ele se abstinha de algumas coisas, né? Ele não sabia o que era uma costelinha de porco, um pernil assado, ele se abstinha dessas coisas e outras mais, né? Ele não mata na visão, fica sem entender o que é aquilo. 2 dias antes, Deus tinha falado com um homem que não era cristão, um soldado, um capitão, um centurião de Roma, que fazia esmolas, tentava agradar a Deus sem saber. E um anjo aparece para ele e fala, olha, ouvi as tuas orações, as tuas esmolas, você vai lá e manda chamar um homem chamado Pedro. O nome dele é Simão, na verdade. Ele está na casa de outro homem que chama Simão também, curtidor. E ele falou, um anjo me apareceu, ele não era crente, veio um anjo e manda chamar um tal de Pedro, ele fala, esse Pedro deve ser alguém especial demais, né? Enquanto Pedro está tendo a visão, chega 2 soldados lá batendo na porta embaixo. Olha, aqui que está um cidadão chamado Pedro, sim, está aqui, está ali, esperando o almoço, está nos momentos de oração dele, não, manda chamar ele, nós estamos aqui para levar ele. Naquele momento Deus fala com Pedro, ó, tem 2 soldados te procurando, você não fica com medo não, que eles não vieram para te prender, nem te matar, nada disso. É algo que eu estou fazendo na vida de alguém, pode ir com eles sem medo. E Pedro vai, quando ele chega na casa de Cornélio, aquele homem romano, está com a casa cheia de parentes e vizinhos, e o homem já vem, ajoelha para ele, e Pedro, como não é o primeiro papa, conforme a Igreja Católica diz, é uma mentira, que o Papa, a primeira coisa que a pessoa chega para ele é beijar o anel dele, beijar ele. Mas Pedro, a hora que o centurião ajoelha, ele fala, não ajoelha para mim não. Sou homem igual a você. Por que eu estou aqui? É o seguinte, um anjo me apareceu e mandou te chamar. E disse que você tem algo para falar para nós. Então estamos todos aqui reunidos para ouvir tudo que de Deus te for mandado. E Pedro começa a pregar. Mas começa a pregar do jeito mais esquisito do mundo. Se ele pregasse desse jeito na sua casa, na minha, ele sabe como é que ele começa a falar? Olha, vocês sabem que como judeu, a gente não pode reunir com vocês, né? Com pessoas igual a vocês, do tipo de vocês. Você imaginou um negócio desse? Fala, a porta da rua é serventia da casa, né? E ele começa desse jeito. Aí de repente ele começa a falar, mas Deus agora me fez entender, me deu uma visão, que eu não posso chamar ser humano nenhum de imundo e nem de excluído do plano de Deus. Eu agora estou entendendo o que está acontecendo, o que foi a visão que Deus me deu. Não era sobre animais, era sobre pessoas, que nós como judeus considerávamos os gentios como bárbaros, como pessoas ímpias. E agora eu estou aqui entendendo. Ele começou a pregar, olha, começou com o batismo de João, depois Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e virtude, andou curando a todos os oprimidos do diabo. Pedro, e tinha uns irmãos lá, os presbíteros da igreja de Jerusalém junto com Pedro. O Pedrão não ia ter coragem de fazer apelo para o povo aceitar Jesus, não. Porque nunca isso tinha acontecido, a não ser com um judeu, com um gentio. Ele falou, eu vou levar a bronca lá em Jerusalém, eu não vou fazer apelo não. Mas Deus é Deus, né? Deus não esperou Pedro fazer apelo. Enquanto ele está pregando, o Espírito Santo caiu sobre aquele povo. E começaram a falar em línguas e profetizar. O culto acabou. Aí o Pedro tomou coragem. Falou, quer saber do negócio? Já que eu comecei, eu termino a coisa aqui. Vou batizar esse povo tudo nas águas agora. E batizou o povo. Aí tinha uns obreiros dedo duro lá, que sempre tem, junto lá com Pedro, foram correndo lá para Jerusalém entregar ele. Quando ele chega em Jerusalém, o porteiro já falou para ele na entrada da igreja, ô Pedro, o negócio está bom para você aqui não. Reunião da diretoria hoje. Conselho ali te esperando. Ele falou, meu Deus, o que aconteceu? O líder da igreja não era Pedro, o líder da igreja era Tiago. E Tiago era linha dura.
E a hora que ele chega lá, tá os obreiros, todo mundo, os apóstolos, tudo esperando Pedro. Ele já começa a reunião falando assim para ele: olha, ouvimos dizer que você comeu com gentios, pregou para gentios, e pior, batizou os gentios. É verdade? Pedro falou: é verdade. O quê? É verdade. Vou explicar para vocês. Eu estava pregando, e enquanto eu estava pregando, o Espírito Santo caiu sobre eles como a nós no Pentecoste. E eles começaram a falar em línguas e profetizar. Então eu pensei o seguinte: se Deus deu a eles o mesmo Espírito que a nós no princípio, quem era eu, como ser humano, para rejeitar a água do batismo para eles? Calou todo mundo, irmão. Ninguém tinha nada com falar, nada. Porque se Deus tinha dado já algo já no interior deles, não tinha como negar as exterioridades. Aí eles falaram: então, graças a Deus, entendemos agora que Deus também salva os gentios. E a igreja começa com os gentios. Mas para crescer entre os gentios, e agora estou terminando, Deus precisava de uma pessoa para fazer e liderar esse trabalho. Não era Pedro. Pedro só foi a porta de entrada. Agora Deus precisava de alguém especial para essa missão, e Deus já tinha a pessoa. Um homem que foi criado como fariseu, mas não nasceu em Israel. Nasceu na Turquia, em Tarsus, hoje é a Turquia. Criado no meio dos gregos. Ele falava grego, ele falava latim. Ele era hebreu, da seita mais rígida do judaísmo, mas conhecia os poetas gregos. Ele cita em Atos 17 2 poetas gregos lá, no Areópago, lá em Atenas. O homem que conhecia a cultura judaica e conhecia a cultura grego-romana. Um homem que estava entre dois mundos. Mas era um radical, era um extremista. Ele acreditava que a lei judaica tinha que ser cumprida à risca. Quem não seguia ela estava no inferno. Ele não estava em Israel quando Jesus inicia o seu ministério. Provavelmente ele volta para Israel logo depois da ressurreição. Chega em Israel e vê uma nova seita chamada Nazarenos. Ele falou: vou combater essa seita com todas as minhas forças. Mas no meio desse combate, ele debate com um diácono chamado Estevão. E a Bíblia diz que Deus dava o espírito de sabedoria para Estevão e ninguém resistia a ele. Atos capítulo 7. Ou seja, Estevão deixava Paulo no chinelo no debate. Até o povo se revolta e apedreja aquele moço. E colocam as vestes sobre os pés de um mancebo chamado Saulo. Isso vai marcar a vida dele para sempre. Porque a hora que o moço está morrendo, ele não xinga o povo. Ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Perdoa porque não sabe o que faz. Ele faz a mesma palavra que Jesus falou na cruz. Ele recebendo, sangrando, recebendo pedrada. E em Atos capítulo 22, quando Paulo vai falar da conversão dele, ele cita Estevão. Senhor, eu fui testemunha dos que mataram Estevão. Eu vi o sangue dele sendo derramado. Aquilo ficou na mente dele. Mas ele continuou perseguindo. Até um dia que ele tem um encontro em Damasco, sobrenatural. Que cega ele fisicamente, mas que abre os olhos dele espiritualmente. Ele vê Jesus, porque em Atos 15, em 1 Coríntios 15, ele vai falar de todo mundo que viu Jesus ressuscitado. E ele fala: e por último, me apareceu a mim como um abortivo, como um nascido fora do tempo. Jesus chega e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fala: quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quem persegue a minha igreja, me persegue. Ele vai para a cidade cego. 3 dias depois, Deus chama um membro da igreja, não um apóstolo, não um figurão. Chama um homem simples, chamado Ananias. E Deus fala: Ananias, sim, Senhor, tem uma missão para você. Qual a missão? Você vai orar para um homem. Ah, tudo bem, quem é? Saulo. Ah, sim, tem muito Saulo na cidade. Não, não é esse Saulo. É Saulo de Tarse. Ô Senhor, deve ter havido algum engano aqui. Eu já ouvi falar de um tal de Saulo de Tarso, mas não deve ser esse. Porque esse que eu ouvi falar é um demônio.
Você é um homem horrível, que persegue a tua igreja, que bate, que leva na cadeia, que até mata. Não deve ser esse, deve ser outro, né? Um homônimo. Não, não, é ele mesmo. É ele mesmo, é ele, isso aí que você vai orar por ele. Senhor, eu não vou chegar nem perto para orar por ele. Não, vai, eu já me encontrei com ele. Você vai orar por ele. E, Ananias, eu vou te dar um endereço, porque Jesus sabe o nosso endereço. Né? E ele chega a falar, irmão Saulo, ele já chega chamando ele de irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu em Damasco me enviou para que tornes a ver, seja cheio do Espírito Santo. O perseguidor vai sair de Damasco perseguido. Quem entrou para perseguir vai sair agora escoltado pelos irmãos que ele foi perseguir. É a contradição. Esse homem vai escrever 13 epístolas. Esse homem vai pregar até em Roma, até os confins da terra daquela época. E vai fazer discípulos. E essa palavra vai ser concluída com João em Apocalipse. Essa palavra, que hoje está nas nossas mãos, foi difícil ser feita. Demorou 1500 anos para a Bíblia ser escrita. 40 escritores, de várias nacionalidades, de várias línguas, de várias culturas. Ela é um milagre o que temos aqui. E só Paulo escreveu 13 cartas. Ele é o maior teólogo do Novo Testamento. Alguns dizem que ele é o maior teólogo da história. A carta aos Romanos é considerada a obra-prima da teologia. É uma epístola de todos os livros do Novo Testamento. Se você me perguntar qual é o livro mais difícil de entender da Bíblia, eu não vou dizer que é o Apocalipse, apesar que o Apocalipse é muito difícil. Mas, para mim, é Romanos. Ali está detalhada a doutrina da salvação. Mas ela é tão difícil de entender que do capítulo 9, 10 e 11, até hoje tem 500 anos que o calvinista e os arminianos estão brigando e não se entende até hoje, nesses 3 capítulos. 500 anos de disputa. Interpretando o mesmo capítulo. Mas um fala, olha, Deus é eleição. Não, é predestinação. Não, é livre-arbítrio. Estão debatendo até hoje, e não entra em acordo, não. Então é o mais difícil, mas é maravilhoso. Porque é ali que Paulo vai dizer que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Falar sobre base bíblica para a missão não é nada fácil, porque seriam aulas e aulas. O que eu fiz hoje aqui foi só uma síntese da síntese. A introdução da introdução. Mas eu quero finalizar dizendo que a missão ela está na Bíblia toda. Eu citei apenas alguns personagens. Mas se hoje nós queremos fazer missão, a gente deve se espelhar neles, né? E saber que o mesmo Deus deles é o mesmo Deus nosso. O mesmo Deus que operou antes, opera hoje. Paulo não foi Paulo porque ele era especial. Não, é porque ele se entregou de uma tal forma nas mãos de Deus que se tornou aquilo que se tornou. Eu me lembro que quando Moody era jovem, ele escutou 2 pastores conversando e um falou assim: o mundo ainda há de ver o que Deus vai fazer com alguém totalmente entregue nas suas mãos. Então Moody falou para si mesmo, ele era um moço uns 20 anos de idade. Isso está no livro O Poder do Espírito Santo, de Billy Graham, no finalzinho do livro. Então ele diz assim: pelo Espírito Santo eu serei esse homem. E ele moveu 2 continentes para Cristo. Vamos estar em pé em nome de Jesus? Então hoje, pelo Espírito Santo, você vai dizer para você mesmo, você vai dizer, eu vou ser essa mulher, eu vou ser esse homem, que Deus quer que eu seja. Né? A obra do Senhor é muito grande, os desafios são grandes demais. Nós vivemos uma época muito complexa,
com muita coisa para ser enfrentado, mas toda a vida teve desafios. Toda a vida teve desafios. Moisés enfrentou desafios, Paulo enfrentou desafios, Pedro enfrentou desafios, né? Isaías enfrentou desafios, nós estamos enfrentando na nossa geração, da nossa época. Mas o mesmo Deus deles é o mesmo Deus nosso. Assim como eles venceram naquela época, nós vamos vencer também. Porque a base bíblica da missão está aqui na palavra do Senhor. Pai, nesse instante eu te louvo. Eu te adoro, ó Deus, porque aqui estamos nessa tarde hoje, para falarmos, ó Deus, sobre missão. Para falarmos, ó Deus, dessa base que está na tua palavra. Que não foi um projeto criado pelo homem, mas a missão, a igreja é um projeto teu. Que o Senhor, ó Deus, tem planejado coisas para o teu reino desde antes da fundação do mundo. Que nós nos sentimos, ó Deus, como vasos fracos, ó Deus, como areia em toda a extensão de uma praia do mar, mas o poder do Senhor é soberano, é poderoso, que pode transformar vasos frágeis em vasos úteis para a tua obra. Enche o nosso coração com teu poder, com a tua graça, e nos capacita nesses momentos. O Senhor abençoa, Senhor, a nossa diretoria da Secretaria de Missão, a diretoria da nossa igreja, os missionários, ó Deus, que estão hoje atuantes. Ó Pai, os irmãos que estão se preparando com o desejo de fazer mais na tua obra, abençoa cada um que aqui está nessa tarde, as suas famílias, ó Deus, e dê o direcionamento para fazer aquilo que seja o melhor para o teu reino. Em nome de Jesus, eu assim te peço. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, irmãos. Queremos agradecer, pastor Juben, pelo empenho aqui de transmitir a aula aqui, né, para o povo do Caã, o curso Caã. Que Deus venha abençoar muitamente a vida do senhor, juntamente com a família. E o Caã tem uma lembrancinha para o senhor. O Baltazar, evangelista Baltazar, vai te entregar. A fotinha. Irmãos, 15h30, um intervalo bem rapidinho, 15